Olá pessoal, olha eu aqui. Sentiram falta de mim? Também senti de vocês. Então, depois de um sumiço de, sei lá, 3 meses, estou de volta. Não vou perder muito tempo aqui me explicando, questão do sumiço. Vocês sabem que a minha vida tá bem tripulada do lado de cá. Criança me toma muito tempo, eu me entrei em milhões de projetos perto de final de ano. Então assim, foram 3 meses de tropé. As crises de ansiedade voltaram mais fortes. Então assim, foram 3 meses bem complicados. E, inclusive eu fiquei ausente não só de vocês aqui no canal, mas de Facebook, Instagram. Então tá sendo uma coisa que vocês estão me vendo bem esporadicamente. Talvez mais nos stories do Instagram, porque eu mostro as coisas do meu dia, né, do meu cotidiano. Mas assim, o voltado para o conteúdo literário tá bem menos, né, porque a minha vida também tá menos para isso. Então eu tava meio sem saber como eu vim conversar com vocês, o que vim conversar com vocês, e por isso demorei. Mas vamos lá, né? Estou de volta, vamos voltando a passos de tartaruga, fazendo como diz meu amigo Henry, como dá. Então, esse vídeo aqui foi muito a pedido de vocês. Vocês sempre me pedem, principalmente o pessoal no Instagram e no Facebook, que é o pessoal que fica mais por dentro desse lado de Carol escritora, para que eu conte como é que funciona o meu processo, né? Eu já conversei aqui outras vezes sobre essa parte de processo de escrita e tal. Mas esse vídeo em específico é para mostrar a vocês como é que começa. A ideia vai brotar de algum lugar e como é que é o processo entre essa ideia que brotou de algum lugar e até o momento que eu levo isso para o papel, né? Eu passo isso para começar de fato a escrever. Então esse primeiro vídeo voltado para isso, a gente vai conversar sobre mapa mental. O mapa mental é a primeira coisa que eu faço quando surge a ideia de um livro na minha cabeça. E isso independente de eu estar trabalhando com ele no momento ou sei lá, só vou ter tempo de pegar daqui a uns 2 anos. Tem uma ideia, começa a fazer um mapa mental. Às vezes é só um título, às vezes é só o nome de um personagem, às vezes é só uma ideia. E a partir daquilo ali eu vou puxando setas e vou desenvolvendo coisas a mais. Por que eu acho importante começar você... Eu não sei se vocês conhecem a ideia de mapa mental, mas essencialmente é sobre você ter uma ideia, você articular aquela ideia, você colocar essa ideia principal no papel e daí dessa ideia principal puxar setas para as coisas ao redor. Eu vou mostrar para vocês um mapa mental que eu tenho possivelmente do último livro que eu escrevi, que é A Margem Vazia do Rio. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu criei, né? A partir desse mapa, dessa ideia, como é que eu criei esse mapa mental. Do mapa mental eu tenho vários outros segmentos, né? Eu vou para várias outras coisas. Por exemplo, um diário de escrita, né? Que seria um caderno que eu rabisco de fato quando eu vou tendo ideias e escrevendo. E planilhas de personagem e roteiro de fato, como é que eu monto o roteiro do livro. Mas assim, é só para vocês saberem que entre a ideia e a execução dessa ideia existe um pulo bem grande, porque eu passo por várias etapas. Por quê? Por medo de continuidade, por medo de falhar na construção de um personagem, falhar na construção de uma coisa que eu comecei aqui e não terminei lá. Tem coisas que eu escrevi no meu primeiro livro que se eu fosse refazer agora eu mudaria. Por quê? Porque hoje eu tenho uma cabeça muito mais firme do por onde começar, né? Improváveis Deslizes, que foi o penúltimo livro que eu acabei, que eu lancei, ele tem uma estrutura muito mais forte do que Mas Bela Melodia, que foi o primeiro. Por quê? Porque ele foi montado em cima de pilares muito interessantes. Interessantes no que eu digo é no sentido de que ele foi bem construído, né? Ele foi bem desenvolvido, ele começou de um lugar oco para se tornar uma coisa cheia. Então hoje para vocês aqui eu vou mostrar esse mapa mental e os próximos vídeos dessa coluna, né, sobre escritores que a gente faz aqui, a gente vai mostrando as outras etapas, né? Planilha de personagens, roteiro, diário de escrita, que é como eu chamo o meu caderno, que é só um caderno, viu gente, que eu saio rabiscando as ideias dentro. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que é meu mapa mental, ok? Vou tentar ser breve porque Elisa acordou e vocês sabem, né? Só Jesus na causa, mas enfim. Isso aqui, minha gente, é um mapa mental. Basicamente é a ideia central. E da ideia central eu puxo as coisas que são importantes, tá? No caso de A Margem Vazia do Rio, e eu acho que de todo o livro que eu escrevo, o que primeiro surge são a ideia e os personagens. No caso desse livro específico, foram os 3 personagens.
Eu queria 3 personagens que fossem que tivessem referências bíblicas neles. Então a gente tem o Lázaro, a gente tem Jonas e Davi. Lázaro é o irmão mais velho, Jonas é o do meio, Davi é o caçula. E aí dentro, né, dos personagens eu puxo setas para coisas que eu acho importantes neles. No caso de Lázaro, ele é o mais velho, a idade, né, que eu acho muito importante quando se trata desse livro específico, porque a gente está falando de adolescentes e é muito importante você lembrar as características principais dos seus personagens. Então, ele foi pai e mãe dos meninos a vida inteira, sustentou os 3, quer ser arquiteto, não crê em fé, ele não tem fé. Então, eu peguei as coisas principais dos personagens e coloco e puxo nessas linhas. Uma coisa importante também quando eu faço mapa mental é a questão de cores. Eu vou fazer um vídeo para vocês mais pra frente falando sobre isso, mas eu uso a cor como realmente uma característica daquele personagem. Então, as cores, elas representam sempre alguma coisa, né? Por exemplo, quem trabalha com marketing e publicidade sabe que uma cor de uma logo, ela não é escolhida a esmo, né? Que ela passa uma mensagem, ela passa um sentimento. Mesma coisa eu faço aqui no mapa mental. Quando eu monto o mapa mental, eu faço perguntas. Quem? Nós temos os meninos. Onde? A gente tem aqui onde a história se passa, Delmiro Gouveia, São José da Tapera e Maceió, que são os 3 locais onde a história se desenrola. Quando eu coloco aqui que ela é atemporal, mas como tem uma leve referência à tecnologia, porque eu cito um celular, então a gente vê um pouco mais de modernidade nela, mas se você começar a ler a história, você vai ver que no início dela você não sabe em que tempo ela está sendo narrada. Tá, e aqui eu dividi em 2 núcleos, são 2 núcleos de personagens que eu acho importante, que eu vou tratar nessa história porque são 2 momentos diferentes, então eu coloquei aqui os núcleos dos personagens diferentes, e eu deixo sempre de lápis essas informações, que é pra não me perder. O que eu deixo de caneta de fato são as coisas que eu jamais mudo, que são as características principais dos personagens. Às vezes isso aqui também fica padrão. Aqui embaixo são o que eu chamo de palavras códigos, né, de palavras-chave. De palavras-chave quando se trata de um livro, né, dentro do mapa mental desse livro. Então a gente tem amizade, irmãos, traição, primeiro amor, descobertas, pobreza, rápida riqueza, solidão, companheirismo, lealdade, responsabilidade, coragem, doação, perdão, regionalismo. São as coisas que eu sempre vou estar relendo quando eu pego esse mapa mental, e inconscientemente eu vou trabalhar isso aqui dentro da história. Eu sei que eu quero isso aqui dentro da história, e inconscientemente quando eu pego o mapa eu lembro disso aqui. Então quando eu vou criando os capítulos, isso aqui está sempre na minha frente, eu vou lembrar das palavras, eu vou ver essas palavras, vou lembrar por que eu coloquei elas aqui e vou lembrar de fazer referência no livro. Isso é muito bom para você não se perder na continuidade do que você está escrevendo. Essa parte aqui não é tão importante, tá, gente? Que é a questão de núcleo, que é mais para o escritor mesmo, para você se situar na história, e você não precisa criar isso aqui, porque tem livros, por exemplo, que você não precisa criar núcleos diferentes, que você pode puxar seta para coisas diferentes que você queira colocar no seu mapa mental. Saca aquelas perguntinhas? Quem, quando, como, por quê? Exatamente para isso que você cria o mapa mental. Ele é mutável, tá? Ele muda, só que você precisa ter noção das coisas que são imutáveis dentro da tua história. E aí, por isso eu escrevo algumas coisas de caneta e algumas fica a lápis. Enfim, no mais é isso aqui. É a primeira coisa que eu crio quando eu penso em uma história. É esse mapa mental. Não é algo que eu crio da noite pro dia, porque tem coisas que realmente mudam aqui dentro, que aumentam, que diminuem, enfim. Mas é a primeira coisa que eu... E aí, gente, viram como é que funciona o babado? Não sei se a imagem ficou muito boa, porque o mapa mental foi gravado com a câmera do celular e eu não sei nem se tremeu, se não tremeu, mas enfim, espero que tenha dado pra vocês entenderem como é que funciona esse processo. Aí eu quero que vocês me contem, vocês escrevem também como é que funciona esse processo de vocês, se vocês têm curiosidade de mais alguma coisa dentro disso, né, dessa ideia. E é isso aí, beijos, até a próxima.